Então, uma das dificuldades que muitos analistas, muitos psicanalistas ah, jovens, né? Jovens que eu digo assim, com pouca ou com não tanta experiência clínica, horas de voo na condição de psicanalista, né? Eu noto que uma dificuldade que existe para psicanalistas que estão começando a sua carreira como clínicos, na realidade são duas dificuldades que eu acho que elas estão articuladas, tá? A primeira é uma dificuldade de entender qual é a natureza do trabalho realizado por uma psicanálise, tá? O que que é isso? Por exemplo, quando você faz uma terapia comportamental ou cognitivo-comportamental, tanto faz, o clínico, no caso, a figura do psicólogo comportamentalista ou do cognitivista, como é que ele avalia se o tratamento por ele conduzido está ou não está avançando, está ou não está indo para algum lugar? E a resposta, grosso modo, é a partir do critério comportamental, pensando numa terapia comportamental, certo? Que seria basicamente a ideia de que você, como o clínico, consiga fazer com que um determinado padrão comportamental não esteja mais operante e tenha dado espaço, tenha dado lugar para outro padrão comportamental que supostamente seria aquilo que o paciente gostaria, né? No caso da psicanálise, tem uma dificuldade muito grande porque nós não nos baseamos em critérios comportamentais, até porque a gente sabe que digamos, você pode perfeitamente estar se comportando de certa forma, né, para usar uma linguagem mais técnica dos comportamentalistas, você pode estar perfeitamente emitindo um comportamento, certo? E no seu foro íntimo você estar absolutamente intocado. Quer dizer, você pode estar emitindo o comportamento A e o comportamento B, e do ponto de vista do seu estado interno, digamos assim, nada se alterou e o significado que você atribui para o comportamento A e para o comportamento B é exatamente o mesmo, né? Ou seja, comportamento e foro íntimo não são, obviamente, coisas simétricas, né? Existe uma existe uma incongruência e uma dissonância que a psicanálise dá valor. E com isso a gente chega na questão da complexa delimitação de qual vem a ser, afinal de contas, a natureza específica do que nós tratamos em uma psicanálise. E para ficar em uma expressão, embora essa expressão não seja nada, digamos assim, específica e precisa, mas assim, a gente, grosso modo, numa psicanálise, se ocupa com o que a gente pode chamar de experiência subjetiva. O que é experiência subjetiva? Basicamente, um tratamento psicanalítico, ele proporciona ao analisando uma experiência subjetiva. E o que é uma experiência subjetiva? É a experiência de você ser convidado a falar livremente o que vier à sua cabeça, sem se preocupar com o que você irá dizer, nem tampouco com o que o analista irá pensar. Essa experiência que um tratamento psicanalítico produz, obviamente que você não vai fazer isso, se submeter a isso sem um motivo. Você vai se submeter a isso quando você tiver suficientemente angustiado, ansioso, inquieto ou com algum tipo de problema real, alguma dificuldade real na sua vida, que leve você a precisar pedir ajuda para alguém. E quando você pede ajuda para um psicanalista, é isso que um psicanalista faz. E quando ele faz isso, ele está permitindo com que você possa se ouvir, conhecer as coisas que animam, daí a ideia de ânima, fatores anímicos, né? Conhecer as coisas que te animam, que estão ali fazendo parte do seu psiquismo, né? Sem que você, até aquele momento, soubesse. Então, a experiência de uma psicanálise é uma experiência de levar você a se haver com aquilo que jaz em você, sem que você, até aquele momento, tivesse se dado conta.
grosso modo, aquilo que nós podemos definir como sendo o inconsciente. O inconsciente, que não é o subconsciente, que não é o pré-consciente. O inconsciente seria justamente aquelas coisas que são impensáveis e que, portanto, você jamais as pensará sozinho. Você precisa falar para alguém e somente a partir das pontuações desse alguém você poderá se haver com aquilo que está no seu inconsciente. O inconsciente não é algo que você descobre como um segredo. Não, o inconsciente é um traço que vai se reescrevendo, se reescrevendo, se reescrevendo e que precisa de alguém, que no caso é a figura do analista, que o conheça, saiba como ele se manifesta, para pontuar para você e você conseguir percebê-lo em você, tá? Então, essa é uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante e que é uma dificuldade bem grande para psicanalistas que tenham pouca experiência clínica, que estão começando suas carreiras. Uma dificuldade de entender qual é a função, qual é o objetivo de um tratamento psicanalítico, como que ele se diferencia de outros tratamentos que existem por aí para o sofrimento psíquico, grosso modo. Uh, e justamente essa é uma. Quando a gente patina no entendimento dos objetivos, a gente acaba, no final das contas, tendo muita dificuldade de encaminhar e de organizar um tratamento de uma forma que tenha começo, meio e fim, certo? A gente tem dificuldade de entender a técnica, entender o que fazer em situações de impasse, certo? Então, isso é uma coisa que, dependendo de como seja a recepção aí por parte de vocês, a gente pode falar mais, tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.